Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula do nosso curso e vamos continuar. A gente parou na etapa do Data Center, tá? Você já tem a opção aqui de procurar aqui do lado, tá? Para procurar qualquer característica específica aqui do seu Proxmox, podendo ser nós, podendo ser storages, enfim, você já poderia buscar por aqui se fosse necessário. Percebam que a gente tem o nosso nó do próprio Proxmox, tá? Que já está aqui embaixo, que é esse servidor físico, tá? Que a gente está trabalhando. Ele está com 2,6% do uso do disco, tá? Lembrando que esse disco é um disco de 500 GB, tá? NVMe, que a gente está trabalhando de alta velocidade. E o uso de memória dele está, por enquanto, em 4% daqueles 32 GB, tá? Por enquanto, tudo perfeito. O uso da nossa CPU está em 0% dos nossos 24 threads, tá? Que ele informa aqui como se fossem 24 CPUs, até porque ele funciona exatamente dessa forma, tá? Vão ser ali as nossas CPUs virtuais para as nossas máquinas virtuais. O tempo de atividade, eu liguei há pouco tempo, desliguei o Proxmox, tá? Para desligar o Proxmox, daqui a pouquinho, aqui no nó do Proxmox, eu vou mostrar como é que você reinicia, desliga o nó, é bem simples. Você tem aqui os dois storages, tá? Inclusive esse primeiro ele está acusando 2,6% de uso, e esse aqui ele não está acusando nada. Lembrando, os diretórios estão inseridos, tá? O disco ele fica dentro de um diretório que está inserido nesse disco NVMe, tá? É o ideal, professor? Não. O ideal é você ter discos específicos para cada situação, tá? Ah, eu quero ter um disco aqui, trabalhar com o meu NVMe para uma de alta velocidade para as minhas VMs. Para os meus dados, por exemplo, das minhas VMs, eu quero trabalhar num outro disco específico. Você pode, tá? Quero fazer RAID 0, RAID 1. É interessante você trabalhar até de uma forma mais avançada. Lembrando, várias dessas dicas que eu estou falando aqui eu passei lá no curso completo, tá? Sumário, um sumáriozinho aqui básico, o status, ele está informando que esse nó, ou seja, este servidor, ele é único por enquanto, tá vendo aqui, ó, embaixo do data center eu só tenho ele. Se eu tivesse para outros servidores aqui embaixo, ele não seria mais um nó solitário, principalmente se ele estivesse em cluster, tá? Ou seja, num ambiente altamente disponível. Minhas máquinas virtuais, em execução por enquanto nenhuma, tá? Parado também nenhuma, e container a mesma coisa, não criamos nada ainda. Notas aqui é interessante quando você está trabalhando com múltiplos usuários, tá? Múltiplos administradores no seu Proxmox, que é inclusive bem tranquilo de ser feito. Óbvio, o interessante é você ter usuário, você ter regra para aquele usuário e entender o que cada usuário pode acessar no seu Proxmox. Tá? E pode executar também no Proxmox. Então aqui você poderia deixar aqui uma observação, fiz a atualização do sistema, dia tal, enfim, fiz a seguinte modificação. É interessante você se habituar também a escrever tudo que você faz no Proxmox por uma questão também futura, tá? Se trabalhássemos em cluster, no curso completo trabalhamos, tá? Ceph também não vamos trabalhar aqui. Opções, aqui nós temos algumas opções específicas, principalmente aqui o layout do teclado, tá? Armazenamento, basicamente era o que estava aparecendo aqui pra gente. Logo que a gente clicou aqui em Data Center, ele aparece os nossos armazenamentos aqui. Porém, aqui a gente consegue inclusive determinar o que será enviado para esse armazenamento. Fechado? Percebam que se eu tento adicionar um diretório, eu não tenho nada aqui, nem ID, nem diretório, eu não tenho nada, porque eu não tenho nem um disco por enquanto limpo. Eu vou até formatar um disco, vou mostrar para você como é que faz esse processo, para que a gente comece a adicionar nossos diretórios e consiga inclusive jogar, por exemplo, para esses diretórios parte do que a gente quer armazenar, como quero armazenar as minhas ISOs lá dentro, tá? É interessante para você não utilizar um disco de alta velocidade para isso. Combinado? Então o armazenamento está aqui. O disco local, você percebe que tem o local e o local LVM. O local fica em /var, /lib, /vz. E o local LVM fica, ele já mostra aqui o ID dele e mostra que é um grupo de volume PVE. Fechado? Porém, olha aqui, o theme pool dele está como data, mas ele já te diz aqui no conteúdo o que você pode colocar, né, dentro desse disco. Você quer colocar dentro desse disco local, você quer ter imagem dos discos, ou seja, as suas ISOs, e também containers, ou você quer, por exemplo, ter só container aqui dentro? É uma opção, tá? E no local, no disco local, você pode, por exemplo, olha lá, selecionar tudo se você quiser, tá? De novo, lá no curso completo eu ensino como trabalhar os armazenamentos, para que você, ao direcionar o que vai ficar cada item no seu diretório, você já tem aquele diretório certinho para você trabalhar. Fechado?
Como aqui a gente precisaria de discos para fazer essa possibilidade, lá no curso completo a gente teve, aqui a gente está fazendo realmente de uma forma bem básica. Mais importante é a imagem do disco, as imagens ISO, a imagem do disco é a imagem da sua VM, obviamente, a imagem ISO, modelo de container, se você quiser trabalhar aqui também, arquivos de backup, trabalhamos o backup também no curso completo, container e também trechos, tá? A opção de compartilhado também é interessante, aqui é mais interessante ainda quando você está trabalhando lá com cluster, perfeito? E você aqui na guia avançada, você tem aqui a pré-alocação padrão, que eu também expliquei isso lá no curso avançado. Backup a gente não vai trabalhar nessa etapa básica, replicação também não, permissões também não, mas é bem simples também, tá? O processo de permissão. Você tem basicamente aqui os usuários, que você pode adicionar aqui novos usuários, tá? Criar grupos e inserir esses usuários dentro dos grupos, informar se essa data, esse usuário ele expira, ou seja, o usuário que vai entrar de férias, você pode colocar uma data específica aqui para ele expirar, tá? Trabalhamos isso tudo também de forma avançada lá no nosso curso. Tokens não, a autenticação de 2 fatores também não, os grupos que são importantes também, tudo isso que eu estou falando a gente trabalhou lá no nosso curso. Grupos é interessante, de novo, cria-se os grupos, coloca-se o usuário dentro do grupo, é mais fácil para administrar, tá? Bem como também os pools de armazenamento, fechado? As regras elas são muito importantes quando você tem múltiplos usuários. Olha, aqui na minha empresa eu vou ter 4 pessoas que vão administrar o Proxmox. Vão? Então perfeito. Cria-se regras. Administrador, normalmente você tem um administrador que possa fazer tudo dentro do Proxmox, tá? Isso é bem comum. Agora o restante, né, dos administradores, eles não precisam executar todas as tarefas, tá? Então muitas das vezes você não vai dar a atribuição de função de administrador completa para ele. Então você vai ter regra específica, onde você pode criar uma nova regra e selecionar um determinado privilégio. Por exemplo, backup. Esse usuário faz backup, então eu vou, né, criar essa regra, esse nome para essa regra, depois eu atribuo e vinculo. Fechado? Nós temos Realms aqui também não. Aqui seria basicamente a opção, né? Inclusive como a gente faz a autenticação, se a gente faz direto no nosso Linux ou no Proxmox, tá? HA também a gente não vai trabalhar aqui. A CME também não. Firewall também só no curso completo, tá? Mas é interessantíssimo você trabalhar as opções de Firewall, grupo de segurança. Isso aqui é fantástico, tá? Trabalhar é muito bom, vale muito a pena, tá? Não apenas por uma questão de proteção, enfim. E suporte somente se tivéssemos uma assinatura, né, válida, tá? Não temos uma assinatura válida, por isso ele não aparece aqui pra gente. Fechado? Então, Data Center, basicamente já mostrei aqui algumas coisas bem básicas, que óbvio você consegue na própria documentação aqui descobrir isso tudo, ou adquirindo o nosso curso completo que eu também mostro o passo a passo. Pode ir para a próxima aula.